Boa noite, ou boa tarde a todos, perdão. Estamos iniciando a estreia do nosso FFcast. Queríamos pedir desculpas a todos vocês, tivemos um problema em nossa transmissão. Infelizmente, agora são exatamente 16 horas e 26 minutos. Tivemos que refazer o link, refazer a transmissão. E você que está nos acompanhando agora ao vivo, através da live, por favor, compartilhe esse nosso link para seus contatos, para os grupos, para que a gente possa refazer a transmissão da divulgação de toda essa transmissão da nossa estreia do nosso FF Politicast. Então, o nosso FFcast. Então, estamos ao vivo aqui no Estúdio WG e vamos adiantar o passo, né? Vamos ter uma conversa com o senador Alessandro Vieira, ele que é o nosso convidado especial desse programa de estreia do nosso FFcast, e vamos manter o contato inicial com ele aqui. E primeiro, antes de fazermos as perguntas, fazermos a saudação inicial nesse programa de estreia. Senador Alessandro, queria que você saudasse aqui os nossos internautas que estão nos acompanhando e depois a gente fazer aquele bate-bola, né, discutindo os problemas e as soluções para Sergipe e para o Brasil. Boa tarde, Flavão. Parabéns pelo novo programa, pelo crescimento da sua atuação como comunicador. Um prazer estar aqui com vocês. Senador Alessandro, o senhor trouxe no seu mandato uma grande inovação que foram as emendas participativas, né? Onde a população ela tem o poder, né, de definir o destino dos recursos das emendas parlamentares. E também a gente tem um traço muito forte do assistencialismo no Nordeste brasileiro, e em Sergipe, por ser o menor estado da federação e também do Nordeste, né, a gente também tem esse traço muito forte. Como foi para o senhor criar esse instrumento de libertação das pessoas em definir o destino dos recursos? E queria saber se as pessoas estão compreendendo essa inovação, se há resistência, como é que está esse processo? Veja, Flavão, quando a gente entra na política lá em 2018, eu nunca fui político, a gente entra já com a missão de fazer as coisas de forma diferente, né? E uma das partes importantes do que um parlamentar pode fazer é a captação de recursos. E também nisso a gente quis atuar de uma forma diferente. Primeiro lá em Brasília, fortalecendo a equipe, captando o máximo de recursos, a gente já está passando da soma de 800 milhões de reais entregues aos sergipanos, tudo com total transparência, cada centavo indicado. E também a possibilidade de consultar as pessoas, de ouvir as pessoas, para que a gente possa tratar da destinação dos recursos. Com o objetivo de, primeiro, da capilaridade, as pessoas compreenderem esse processo, e mais importante de tudo, que o cidadão entenda que o dinheiro não é do político, o dinheiro é do povo. O que o político faz é apenas o manuseio disso, as indicações disso, mas o dinheiro sai do bolso do cidadão, não é do político, nunca foi. E isso vem sendo muito bem sucedido, já são 6 anos de processo. Nas últimas 2 edições das emendas participativas, nós tivemos mais de 100 mil sergipanos e sergipanas em cada edição, votando, apresentando projetos, escolhendo. Isso gera debates, isso gera toda uma massa crítica e democrática que é muito importante para a gente evoluir como sociedade. Porque enquanto você tem, por aí afora, parlamentares correndo da Polícia Federal com medo de operações baseadas no mau uso de emendas, aqui em Sergipe a gente tem um exemplo extremamente oposto. A gente tem um exemplo do uso virtuoso das emendas, com transparência, com qualidade, com a possibilidade da fiscalização. Então é motivo de orgulho, eu sou um dos poucos no Brasil que faz isso, sou o único em Sergipe que faz esse processo de consultar o cidadão para saber onde deve ser colocado o recurso. Certo. Senador Alessandro, a gente vem acompanhando nos últimos dias o movimento do governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, no sentido, né, de taxar as nações, e o Brasil, né, ele ameaçou fazer uma taxação ainda maior de 50%, e houve, né, a retirada de última hora, né, dessa taxação para uma série de produtos, mas ainda o Brasil sofrerá alguns impactos, sobretudo em alguns segmentos. Como é que o senhor vem analisando essa realidade da relação entre Estados Unidos e Brasil, né? E o senhor acha que tem culpa do presidente Lula, a culpa seria apenas do Trump? Como é que o senhor vem analisando esse panorama? Bom, a primeira coisa é a gente entender que o presidente americano foi eleito dentro de um projeto, de uma plataforma que é de reconstrução econômica dos Estados Unidos,
e ele precisa faturar, ele precisa arrecadar o máximo possível, né? Os americanos, eles têm um problema imenso de déficit público. E ao fazer essa taxação para todos os planetas, todos os países do planeta, o Trump vai muito claro nessa linha: eu quero arrecadar mais. O diferencial do Brasil é um componente político, que ele coloca desde a primeira mensagem. Ele coloca como um dos itens de pauta a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um aliado já de algum tempo do Trump e que ele defende que deve ter o seu processo paralisado. As expressões que ele usa são nessa linha: tem que parar isso imediatamente. Ele coloca desde a primeira mensagem. Então esse é o diferencial com relação ao Brasil. O fato do presidente Lula ser um presidente de esquerda, com alinhamento muito claro com os BRICS e com países que são históricos opositores dos Estados Unidos, não ajuda. Assim como não ajuda o fato de que o presidente Lula percebeu nessa situação absurda que ele está vivendo, porque é uma situação onde você tem brasileiros pedindo que um outro país aplique penas, sanções contra o Brasil, prejudicando a nossa economia, prejudicando os empregos, a renda dentro do Brasil, para ter uma vantagem pessoal. Eu falo do Eduardo Bolsonaro e dos seus comparsas nessa ação criminosa, que é de trazer um país de fora para tentar interferir na justiça brasileira. Lula percebe isso como uma bandeira nacional e abraça, claro, ele é um político experiente, e começa a usar cada vez mais isso como uma ferramenta de mobilização. Essas duas coisas, o alinhamento com países que são opositores dos Estados Unidos e o uso eleitoreiro da situação, prejudicam o Brasil. Eu tenho manifestado nesse sentido, dentro e fora do Congresso, de que está na hora do presidente sair do palanque, dar mais espaço para os negociadores profissionais. O vice-presidente Geraldo Alckmin fazendo um trabalho brilhante. Foi graças ao trabalho da equipe liderada pelo Alckmin que a gente tirou quase 700 produtos da lista de sanções, particularmente aqui para Sergipe. Quando você tirou suco de laranja e tirou petróleo bruto, você praticamente zerou o impacto nos sergipanos. Você tem ainda 2 ou 3 indústrias que estão sendo penalizadas. Essa situação já está em análise pelo governo do estado, a gente tem acompanhado, para que se possa viabilizar para eles algum tipo de apoio de crédito, enfim, fiscal, para que superem esse momento, que é um momento transitório. Mas ao final desse processo, depois da negociação, vamos ter que pagar mais tarifas do que pagávamos para os Estados Unidos, porque eles querem arrecadar, faz parte do projeto deles, e eles estão fazendo isso com o planeta inteiro. Como o senhor acompanhou a comemoração feita pelo senador sergipano Rogério Carvalho, no sentido de tentar faturar em relação à exclusão do suco de laranja desse rol de taxações? O senhor disse que teve um papel fundamental do Geraldo Alckmin, mas essa comissão de senadores que o senador Rogério Carvalho foi preponderante para isso aí? Como foi? Como é que o senhor analisa essa pirotecnia que ele fez em relação a essa conquista? Não, a comissão de senadores que foi aos Estados Unidos não teve nenhum tipo de efeito concreto. E é natural que não tenha efeito concreto, por se trata de uma negociação entre executivos, né? Então, o governo brasileiro, o governo americano, os empresários brasileiros, os empresários americanos, esses sim que fizeram todo esse manejo e convenceram o governo americano a retirar alguns produtos. Porque a consequência, por exemplo, de taxar o nosso suco de laranja seria prejudicar os sergipanos, prejudicar o emprego em Sergipe, mas também aumentar a inflação nos Estados Unidos. Então, é uma composição econômica. Não teve papel dos nossos senadores, todo respeito a quem tentou fazer isso, mas não tiveram atuação nenhuma. O senhor acredita que vai haver um avanço aí imediato nessas negociações para haver um realinhamento das relações internacionais? E o que é que o senhor acha que falta para poder a diplomacia brasileira voltar a ter aquele mesmo estreitamento com os Estados Unidos, como houvera como sempre existiu nas últimas décadas? Eu acredito que a gente não vai retomar um alinhamento com os americanos, não é possível neste momento, quando você tem tanta divergência política e uma postura tão agressiva do presidente americano Donald Trump. Então, o que a gente vai conseguir, eu tenho certeza, é melhorar esse relacionamento, é reduzir as sanções. Eu vou dar um exemplo da pauta do café, por exemplo. Interessa aos 2 países melhorar essa situação. O café hoje está taxado. A carne bovina, da mesma forma, está taxada. Eu acho que vai ter uma revisão. O governo anterior, Trump, passou perto disso e você teve um sistema de cotas isentas, de volume que você pode exportar sem pagar a tarifa excessiva.
Vamos caminhar nesse sentido. Mas não acredito que nem Trump, nem Lula vão abrir mão da plataforma política disso, né? Da projeção para a sua base, para o seu eleitorado, dos seus discursos. Então, acho que ele vai ter que conviver. Eu tive num evento, Flavão, há pouco tempo, na Inglaterra, e conversando com os pares lá, os equivalentes a um senador lá na Inglaterra, o que eles diziam era, olha, a gente vai ter que esperar mais 3 anos e meio. A gente já passou por 4 anos de Trump, foram 4 anos terríveis, porque a forma dele atuar é essa, é truculenta, é difícil. Ele acabou de mandar dois submarinos atômicos para perto da Rússia, num recado, pseudo-recado diplomático. Ele faz movimentos muito agressivos. E ele tem que esperar o período da eleição, um novo presidente chegar lá para a gente voltar ao nível, talvez, um nível mais racional de negociação. Mas a verdade é que teremos mais 3 anos, pelo menos, de muita dificuldade no planeta inteiro, no tocante à relação com os Estados Unidos. E quanto ao STF, né, essa disputa aí institucional entre um ex-presidente da República, que é o Bolsonaro, e o STF. Na sua visão, o STF vem extrapolando os limites ou tem agido dentro das limitações constitucionais? Não, eu sou uma voz crítica ao Supremo desde 2019. Né? Quando eu chego no Senado, em 2019, eu tento colocar de pé uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI da toga, para poder justamente aprofundar a investigação na conduta de alguns ministros. Porque nós temos ministros que têm vida de milionário, nós temos ministros que têm relação política e empresarial com figuras que têm processos na corte. Você tem uma atuação claramente partidária de alguns deles. E isso tudo deveria ser objeto de uma investigação. Isso eu digo desde 2019, não mudou. Em abril de 2019, eu apresentei o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes por conta deste inquérito que até hoje tramita. Que começou como inquérito das fake news, depois virou milícias digitais e foi mudando de nome, mas é o mesmo inquérito, que é um inquérito aberto, e que você tem a possibilidade de incluir ali naquele pacote qualquer coisa e qualquer pessoa, de acordo com a conveniência do ministro ou dos ministros. Então, é muito claro que a gente tem ali um problema gravíssimo hoje. A questão toda é que nós desperdiçamos a oportunidade histórica de fazer isso. Quando a gente chega em 2019, a gente tem um colegiado novo no Senado. A gente tem mais gente lá que está começando a caminhada em Brasília, então você tinha um pouco mais de independência. Agora, passados 6 anos, é muito mais difícil, porque o jogo é muito bruto. A gente está falando de pessoas que têm um poder imenso nas mãos e não tem pena de usar esse poder. E a quantidade de pessoas que conseguem fazer esse enfrentamento e continuar de pé é muito pequena hoje em dia. Então a gente vai ter que aguardar agora a eleição de 26, ver o que o eleitorado vai escolher para o Senado, e não adianta embarcar nessas teorias de macaquinho de auditório que fica em rede social falando, quando na vida real não fazem absolutamente nada. O importante é isso, você vai votar, é de esquerda, vota no cara de esquerda, é de direita, vota no cara de direita, tanto faz. Que seja honesto, que seja qualificado e que tenha coragem para fazer as coisas. Porque é um enfrentamento muito difícil, mas é absolutamente necessário. A gente tem que voltar para um limite constitucional de independência e de equilíbrio entre os poderes. Hoje o Supremo desequilibrou excessivamente por falhas do Executivo e do Legislativo. Certo. Em relação a essa ameaça da família Bolsonaro, o senhor vê risco ainda à democracia em relação a essas ameaças? E também uma coisa que eu comentei, inclusive recentemente, nas minhas redes sociais, quando Bolsonaro foi presidente, né, o filho, o Flávio Bolsonaro, atuou para, como o senhor disse, para sepultar a CPI da Lava Toga, né? E também eles não abriram mão de fazer as indicações políticas ao STF, ou seja, quando estão no poder, ninguém quer modificar, principalmente a forma de inserção, né, que poderia até haver uma rediscussão constitucional, né, no que tange a indicação de ministro de STF. Então, eles não abriram mão e agora estão querendo ameaçar o Brasil em relação a essa questão de dar limites ao STF. O senhor acredita que essa é a via correta de ameaçar o país, ou o senhor defende que haja uma mudança através de
das 4 linhas, né, constitucionais? Ameaça é coisa de bandido. É bem simples e é bem objetivo. Ameaça é coisa de bandido. Basta mudar o crime e o criminoso. Vamos dizer que seja um assaltante. Aí o assaltante vai sequestrar a família do juiz e vai dizer, ou você vai me absolver, ou então eu vou matar a sua família, eu vou prejudicar a sua família, eu vou desempregar os seus filhos. É o que a família Bolsonaro tenta fazer hoje com o país inteiro. E o que deixa pior ainda a situação é que eles tiveram toda a oportunidade de fazer isso lá atrás. E não fizeram por quê? Porque existia em andamento o processo das rachadinhas da família Bolsonaro, especialmente a rachadinha do hoje senador Flávio Bolsonaro. E aí foi negociado, enquanto ali no Senado a gente tentava colocar de pé uma comissão parlamentar de inquérito para fazer uma faxina na Suprema Corte, os Bolsonaro, em parceria com o PT, em parceria com o Centrão, construíam um acordão para poder deixar tudo na gaveta e resolver o problema de Flávio. Como resolveram? Durante um ano, as investigações do Brasil inteiro ficaram paralisadas por determinação de Dias Toffoli, então presidente do Supremo, favorecendo diretamente o Flávio. E você foi engavetando, arquivando as coisas. O parecer pelo engavetamento da CPI foi do sergipano do PT, Rogério Carvalho, apoiado pelos Bolsonaro, de quem ele é amigo, e pelo povo do Centrão, liderado ali naquela época por Davi Alcolumbre. Isso é tudo está documentado, não é coisa surpreendente ou inovadora, não. Tudo isso está em atas, está em vídeos. Basta procurar que você vai encontrar discursos do Flávio contra a CPI, discursos do Eduardo Bolsonaro contra a CPI, contra impeachment de ministro. Porque não interessava na época, porque eles precisavam fazer favor para a justiça para poder se ajeitar. É o que eu digo, você elegeu alguém de rabo preso, esqueça. Quando chega lá em Brasília, os caras pegam esse rabo e vão comandar você como se fosse um robozinho. Nesses 6 anos, Flavão, eu fui investigado pela BIM, fui espionado pela BIM, isso é objeto de investigação do Supremo Tribunal Federal. Fui alvo de ataques desse chamado gabinete do ódio e essas coisas todas de difamação, de ofensas, de mentiras. Fui ameaçado por Procurador-Geral da República, por ministro do Supremo e continuo fazendo a mesma coisa porque eu não tenho rabo preso. Eu posso fazer isso. Não tenho medo deles, eles não têm nada que possam usar contra mim ou contra a minha família, eu sigo na briga. Agora, se botar alguém que não tem essa capacidade, essa condição, esqueça. Ele vai ser engolido pelo sistema rapidamente, como vários foram, daquela turma que começou a caminhada comigo lá em 2019. E essas ameaças feitas, mais precisamente por Eduardo Bolsonaro ao país, o senhor acredita que já configura crime de responsabilidade suficiente para justificar um pedido de cassação do seu mandato? Que tem uma quebra de decoro aí, eu não tenho a menor dúvida, né? Ninguém em sã consciência pode achar que está correto você ser um representante do povo brasileiro e trabalhar contra o povo brasileiro de uma forma tão violenta, tão ostensiva. Se isso vai resultar ou não, ele já é processado, né? Ele responde a uns 2 ou 3 processos na justiça por conta de coisas parecidas. E dentro da Câmara dos Deputados, eu imagino que você vai ter algum tipo de processo também por conta dessa forma de atuação dele. Se vai resultar ou não em cassação, acho que é muito tempo da própria Câmara dos Deputados, né? Como é que eles vão entender isso. Mas tenho certeza de que ele não vai sair ileso, seja por conta dos fatos, dos crimes cometidos, mas principalmente pela rejeição do povo. Basta olhar qualquer pesquisa, o brasileiro não concorda com o que ele está fazendo. Muito menos o paulista, que é a base dele eleitoral e quem vai ser mais penalizado pela taxação. Na semana passada, o Rodrigo Valadares, o deputado Rodrigo Valadares, ele acusou o senador Alessandro de omissão, né, em relação à questão do STF, dizendo que o senhor estaria sendo submisso ao STF. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa acusação? É mais uma coisa típica do deputado Rodrigo, né? O Rodrigo não é um cara sério, né? O Rodrigo é um cara que começa na política vestindo o bonezinho do MST e puxando o saco do PT, e quando a eleição acontece, ele percebe a onda bolsonarista, ele se abraça nessa onda e vira um evangélico fervoroso, defensor de Bolsonaro, e a próxima onda que passar ele pula de novo, porque é o perfil dele. E como ele não tem trabalho para colocar na mesa, ele não tem nada concreto para mostrar, ele vive de ofender, de agredir, de tentar desinformar o cidadão. Infelizmente não é nada novo, né? É uma coisa que ele faz reiteradamente na carreira política dele. E eu acho que o cidadão vai dar essa resposta, né? O cidadão que vai parar, sentar e analisar. Vai ser esse rapaz que vai conseguir fazer alguma coisa por Sergipe, porque ele já tem 8 anos de vida pública.
Ele foi deputado estadual 4 anos, eu não conheço absolutamente nada que ele tenha feito. E está completando daqui a pouquinho 4 anos como deputado federal. Também não conheço nada que ele tenha feito como deputado. E esse deputado trouxe para cá alguma coisa em torno de 200 milhões de reais, pelo menos, em emendas. Esse deputado teve durante 4 anos a possibilidade de fiscalizar a corrupção, por exemplo, combater a corrupção. Ele teve a possibilidade de apresentar projetos de lei que defendessem nosso Estado ou que melhorasse a vida dos brasileiros. Eu não conheço nada que ele tenha feito. Além disso, puxa saco e falar mentira na internet. O povo vai poder avaliar isso em 26. Na semana anterior, o senhor deu uma entrevista, não recordo qual foi o veículo de comunicação, dizendo que não votaria em André Moura caso ele seja candidato ao Senado na mesma chapa que o senhor. Isso aí já está claro. Mas, em cima disso aí, o André Moura disse que o senhor estaria isolado politicamente no âmbito nacional, porque traiu, segundo ele, traiu o bolsonarismo e também teria restrições na ala petista, querendo passar a impressão de que o senhor estaria inviabilizado politicamente e em termos de prestígio lá em Brasília. O que é que o senhor tem a dizer a respeito dessa declaração feita por André? É a opinião dele, a gente tem que respeitar. O ex-deputado André Moura até hoje não superou a derrota de 2018, né? Essa é a verdade. O deputado André, ele imagina que a força do dinheiro vence tudo. Mas o povo sergipano já mostrou que rejeita determinado tipo de figura. Ele perdeu em 18, ele perdeu com a filha aqui em Aracaju em 24, pelo mesmo motivo. O cidadão sergipano sabe quem é André e rejeita. Mas ele é uma liderança importante em Sergipe, ele tem uma série de parceiros políticos que são relevantes, e o governador Fábio Tidieri já anunciou que apoia o nome dele para o Senado. Eu respeito a decisão do governador. O governador é quem monta a sua chapa, o governador é quem escolhe como e o que ele precisa para governar. Mas eu tenho que ter uma coisa que falta para o André, que é respeito ao cidadão. É respeitar a inteligência do eleitor. Como é que eu vou passar minha vida inteira combatendo gente como o André e depois vou votar no André? Com que cara que eu vou chegar em casa e olhar para minha mulher e para meus filhos? Então essas pessoas, elas não conseguem entender, gera para eles assim um certo susto, de que tem gente que não se vende. Eu não estou à venda. Eu quero sim, faço questão de ter a parceria com o Fábio, sou apoiador da reeleição de Fábio, e Fábio fala isso a todo instante, o governador Fábio Dieri fala isso a todo instante, o parlamentar que mais ajuda a Sergipe, que mais ajuda o governo dele. E nunca pedi dele nada em troca. Como não peço para nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum parlamentar. O que eu faço é trabalhar e o reconhecimento pelo trabalho ele vem naturalmente para as pessoas de boa fé. Então acho que espero que o ex-deputado André seja candidato, acho que é bom que ele seja candidato, até para que Sergipe possa dar novamente o recado a ele do que entende que é importante para os sergipanos. Em relação ao governador Fábio, o senhor afirmou que tem sido o parlamentar que mais destinou, inclusive o próprio Fábio reconhece, recursos para o governo do Estado, mais precisamente. O senhor enxerga como algo natural essa participação sua na chapa, devido a esse retrospecto de lealdade ao governador e de contribuição? Não, quem fala sobre chapa é o próprio governador, isso tem muito claro. Da mesma forma como eu chego numa cidade do interior, eu vou dar o exemplo da cidade de Capela. A cidade de Capela, o grupo político que comanda a Capela, hoje o prefeito Júnior, que é do MDB, mas ali muito alinhado com o Silvani, com o Cristiano Cavalcante. São aliados de primeira hora de André Moura e são apoiadores de Alessandro também, porque eles reconhecem em cada um características que para eles são interessantes para a sua cidade, para a sua região. Eu não faço exigências para o aliado meu. Eu não faço imposição de, olha, você pode andar com fulano, não pode andar com ciclano. Não funciona assim, a gente tem que respeitar as pessoas. E respeito muito a decisão que o governador tome mais adiante. Não tenho preocupação nenhuma com isso. Minha preocupação é trabalhar da melhor forma possível e deixar que o cidadão possa fazer sua escolha mais adiante. Certo. O senhor teme que essa postura parlamentar do senhor de se posicionar a favor de pautas que o senhor julga importantes, tanto no governo Lula, ou ser contrário em pautas que o senhor ache ruins no governo Lula, e assim também foi no de Bolsonaro, essa postura sua independente, o senhor acha que, de repente, não o coloca em um centro que, às vezes, pode ser perigoso, ou o senhor acha que a população está notando que
que esse posicionamento, na verdade, é um posicionamento coerente, né, de realmente defender aquilo que acredita? A minha preocupação é muito focada em fazer aquilo que eu acho que é o certo, né? Em respeitar o eleitor, respeitar o cidadão e fazer o que é certo. As pessoas diziam lá no começo que um homem honesto não ia conseguir andar em Brasília, não ia conseguir trazer recurso. E olha que eu estou aí coordenando a bancada de Sergipe, já vou para 3 anos coordenando a bancada, e o parlamentar que mais traz recurso para o Estado, sendo independente, sendo honesto. Eu vou estar agora na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai apurar os crimes cometidos no INSS, e ao mesmo tempo eu participo das reuniões do Conselhão Político do presidente Lula, porque a minha preocupação, e essas pessoas já entenderam, a minha relação, por exemplo, pessoal com o Bolsonaro e com o Lula é tranquila. Eles são homens que conseguem entender perfeitamente o que é ter uma pessoa independente e o quanto é importante ter independência, porque o puxa-saco só leva você para baixo. O puxa-saco ele não tem capacidade de dizer quando você está certo ou quando está errado, ele só quer puxa-saco. E você está errando, porque todo mundo erra, qualquer ser humano erra, e você acaba sendo atolado por esses falsos amigos. Então, como eu fiz com o governo de Jair Bolsonaro, faço com o governo de Lula, é independência, é apoio e muito trabalho em favor daquilo que é importante. A gente vai ter, por exemplo, votações muito importantes ainda nesse ano, no tocante a imposto de renda. Porque a gente tem uma chance, sempre é pequena a chance desse tipo de coisa, mas a gente tem uma chance de fazer o rico pagar mais imposto e o pobre pagar menos. A gente não pode desperdiçar a chance dessa, a gente tem que trabalhar muito. E o puxa-saco vai estar lá perdido, em tentar fazer alguma bobagem e tal, e a gente vai estar trabalhando pelo povo. Acho que isso que é importante e eu respeito muito o eleitor e acho que o eleitor reconhece esse trabalho. Em relação a Jefferson Andrade, o senhor acabou de afirmar que quem deve discutir definição de formação de chapa é o governador. Ponto final. Mas, na sua visão, caso o governador escolha pelo nome de Jefferson Andrade, o senhor acha que é um nome que soma a chapa? Sim, acho que Jefferson é um bom nome. Quando eu chego, eu apoio esse grupo no segundo turno da eleição de 2022. Um apoio muito simples e muito evidente. Eu tinha Fábio Mitidieri e Rogério Carvalho, não tive a menor dúvida em apoiar Fábio Mitidieri, e sei que acertei, e os números mostram isso. E nessa construção, me parece que já existia uma certa preferência ou indicação pelo nome de Jefferson, me parece que é um bom nome, um deputado novo, lidera um grupo político importante, tem um grande apoio entre os deputados estaduais e acho que isso acrescenta para um bom governo. Então, eu vejo com bons olhos, mas a decisão sempre vai ser do governador. Uma última pergunta, que a gente já está chegando no nosso horário. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos ter a entrevista com Lincoln Amazonas, ele que é idealizador, né, e fundador do movimento É de Sergipe, um movimento empresarial interessantíssimo que tem feito um trabalho de integrar os empreendedores sergipanos. Então, não saia daí, daqui a pouquinho, e fazermos a última pergunta. Senador Alessandro, como o senhor avalia, né, essa questão da CPI, ou da CPI do crime organizado, né, que o senhor vem pautando aí no Congresso Nacional? Como é que está essa discussão aí? A gente está na etapa de indicação dos nomes para que a gente possa ter essa CPI no Senado. O crime organizado, o combate ao crime organizado é uma coisa fundamental para o Brasil. Ou a gente interrompe esse ciclo crescente de ocupação territorial pelo crime organizado, ou vamos ter que viver num país na linha de Equador, México e outros tantos, onde o crime já tomou conta da estrutura estatal. Então você tem uma série de segmentos da vida pública e da vida privada do brasileiro tomadas pelo crime. Você tem a dificuldade para contratar uma empresa de internet em Fortaleza, por exemplo, porque o crime organizado tomou conta. As notícias do último mês apontam pela invasão do Comando Vermelho para essa região de Costa de Alagoas, a região do roteiro turístico. Você tem a Bahia imersa numa briga de facções permanente. E você tem aqueles fatos que são mais notórios. Norte do país, onde o maior empregador já é o crime organizado. Veja, os estados do norte do Brasil, o maior empregador já é o crime organizado. Nas fronteiras, por onde entra a arma, entra a droga. E no Rio de Janeiro e São Paulo, aquele caos que você tem das grandes facções brasileiras. Então, a gente tem que enfrentar isso de uma forma técnica, dando voz aos policiais, aos promotores, aos juízes que trabalham na área, com um objetivo muito simples: identificar quais são os problemas e como a gente pode solucionar. Porque você tem que olhar para aquilo que funciona também. Sergipe já foi o terceiro estado mais violento do Brasil, hoje é o mais seguro do Nordeste. E não teve segredo, não teve mágica, não. É também o que mais investe no Nordeste em segurança pública. Tem uma equipe policial de altíssima qualidade, corajosa, dura, um serviço de inteligência bem montado e um trabalho muito integrado, muito afinado com o Ministério Público e Judiciário.
Por que tem estados como Santa Catarina, que tem dados historicamente positivos na segurança pública? Espírito Santo já foi muitíssimo violento, resolveu o problema. Entender essas soluções, melhorar a parte orçamentária e criar pela primeira vez na nossa história um plano nacional de segurança pública que dê voz aos profissionais da área, para que a gente possa tirar o Brasil dessa linha de risco que a gente vive hoje e possa literalmente libertar os brasileiros. A gente não pode viver, não pode aceitar viver como está vivendo hoje. Essa foi a participação do nosso senador Alessandro Vieira no episódio de estreia do nosso FFcast. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Queria pedir desculpas pelo probleminha técnico que houve na transmissão no início, que atrasou, mas dizer que a gente está à disposição, inclusive para marcar uma nova oportunidade, para a gente bater um papo com mais tempo, com mais espaço, né? E queria agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que foi uma participação muito enriquecedora e tenho certeza que o espaço vai estar sempre aberto e tenho certeza também a sua forma atenciosa de nos atender e atender toda a imprensa sergipana. E estamos abertos aqui para o senhor fazer as suas considerações finais a entrevista de estreia do nosso FFcast. Parabenizar novamente pelo trabalho que você está fazendo, né? É um destaque, né? Uma revelação da comunicação e que está avançando cada vez mais, que esse programa seja um sucesso, que a gente possa novamente conversar aqui, sempre prestando contas para os sergipanos e mostrando aquilo que a política pode fazer pela vida de cada um de nós. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigado. Agradecemos a você que está nos acompanhando e nós vamos agora a um breve break, um breve intervalo comercial e assim que voltarmos, nós vamos com a entrevista com Lincoln Amazonas, ele que é idealizador do movimento empresarial Ed Sergipe. Não saia daí. O meu corpo jogou a pressão, beber água é o melhor pra minha hidratação. Ligue para o Disque Peça Água São Cristóvão, o almoço tô com sede, traz a queridinha. Já pegou a visão e trouxe a amarelinha, beba água da sua terra e traga com você. Toma, 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 peça queridinha, escolha a melhor, escolha a amarelinha. Toma, 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 peça queridinha, escolha a melhor, escolha a amarelinha. Tá mais fácil ter vantagens, tá mais fácil de comprar. Facilite a sua vida, peça o seu Banese Card. Tá chegando rapidinho, peça que vamos entregar. Tá em Sergipe, no Brasil, aceita em qualquer lugar. Tá fácil, tá, tá, tá. Tá fácil, tá, tá, tá. Tá fácil, tá, tá, tá. Tá Banese Card. Estamos de volta aqui no nosso FFcast, episódio de estreia. Hoje tivemos a entrevista com o senador Alessandro e agora vamos ter um bate-papo com o empreendedor, o empresário, o homem de negócios, o cara irrequieto, né, que além de buscar o seu sustento, mas também pensa em agregar, né, em fazer network, em conversar, né, em reunir os empreendedores. E ele criou o movimento Ed Sergipe. E eu não vou explicar o que é o movimento, quem vai explicar é ele mesmo. Antes de fazermos as perguntas, gostaríamos de
convidar o Lincoln Amazonas para que ele possa dar a sua saudação inicial aos nossos internautas que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar em seguida através do YouTube. Então, Flavão, agradecendo, né, pelo convite, né, você já tinha convidado anteriormente para o seu outro podcast, mas a correria da vida. Acontece. Mas é uma satisfação, o de estreia, e se já me convidar, e para a gente falar aqui um pouco da nossa vida corrida, né, de também o quanto é bom servir, né, não só, nem tudo é dinheiro. Então, a gente começou o Ed Sergipe no intuito de se ajudar, de valorizar o que é de Sergipe, né? E aí a gente foi trabalhando isso e quando a gente foi ver era uma dor não só minha, era uma dor de muita gente e até hoje estamos aí 7 anos. O Ed Sergipe andando, né, e crescendo. E vamos falar mais ao decorrer do bate-papo. Para aqueles que já conhecem, logicamente, dispensa apresentações para muita gente aqui de Sergipe, mas aqueles que não conhecem. Quem é Lincoln Amazonas e como surgiu esse seu interesse pelo ativismo em defesa dessas causas sergipanas? Então, Lincoln Amazonas é um sergipano, filho de pernambucanos. E eu via sempre meu pai muito eufórico falando de Pernambuco, de Recife, falando aquele ufanismo pela terra dele, né? E eu sempre via o sergipano diminuir ele mesmo, valorizar o que é de fora. Isso me incomodava. E como eu tenho locadora de carro, minha esposa tem material de construção, a gente via sempre as pessoas comprando o que é de fora. E a gente sempre fala que quando você vai ou numa farmácia ou num lugar de fora que você passa o cartão, o dinheiro vai embora. O dinheiro não circula aqui em Sergipe. E com essa dor, a gente começou, em 2018, a gente começou a reunir empresários. Conversar com um, conversar com outro, e vimos que era uma dor coletiva. E a partir daí, a gente começou... eu tinha mais tempo, hoje eu estou meio atarefado, que hoje eu também tenho imobiliária. Então, agregamos mais um ofício para a vida da gente. E além de pai, né? E sair daqui, eu vou para o jogo do Confiança com meu filho de 7 anos. Que é muito importante também. Dá tempo para tudo. Dá tempo de você cuidar da sua saúde, dá tempo de você ir para academia e de trabalhar, que é o que eu mais gosto. Então, vindo aí, partiu de uma viagem que eu fiz para o Rio Grande do Sul, onde o gaúcho falou para mim, a Casas Bahia fecharam aqui. Eu disse, como assim? Eu disse, por quê? Ele disse, porque o gaúcho só compra aqui, ele deixa o dinheiro dele aqui. Eu, putz, o sergipano não é assim. E com essa ideia, começamos o Ed Sergipe, onde crescemos muito. Nesses 7 anos, agora passei o bastão para Maurício Menezes, que é um empreendedor também local, ele é dono da Novi Comunicações, um grande empresário. E além disso, na nossa diretoria também, todos os empresários, o intuito do Ed Sergipe a gente fala muito de network inteligente, que é você participar da associação, além de eu comprar você, eu saber o que é que você faz, indicar sabendo quem é a pessoa, porque nada melhor do que negociar com o dono. E a gente não tem isso nas empresas de fora. Outra coisa que me chamou a atenção nesse Ed Sergipe é que as pessoas vivem comprando nessas grandes redes, mas só quem patrocina o atleta local são os empresários sergipanos. Então, as pessoas têm isso, não, eu vou comprar na farmácia de fora, mas quem patrocina é a Edson. Inclusive, por falar em patrocínio, tem um patrocinador nosso aqui, que eu acho que ele faz um dos maiores Bolsa Atleta privado do estado de Sergipe, que é a Valor Imobiliária, viu? Nosso associado. É associado, exatamente. Ele foi uma das pessoas também, ele é visionário, né? O Haroldo é um cara sensacional, é um cara que é bom você sentar perto e escutar o que ele tem a dizer. Eu chamo ele de guru do mercado imobiliário, né? Que eu tenho imobiliária, eu disse, deixa eu sentar pertinho de você aqui para escutar alguma coisa e ganhar dinheiro daqui mais à frente.
Mas é isso, ele é um cara voraz, é um cara muito inteligente, e ele, além de ele ganhar dinheiro, ele sabe dividir. E é isso que muitos não sabem, que você servindo, você dividindo com a sociedade, você cresce. Porque o do lado de cima ali olha, ali está dizendo, rapaz, esse aí está fazendo um trabalho diferenciado. Eu nunca vi nenhuma empresa fazer o que ele faz. E a gente pode dizer que tem várias e várias empresas aqui muito maiores que ele e não faz. Exatamente. Isso é fato. E quais foram os primeiros passos do movimento Ed Sergipe? Quais foram as campanhas, as atuações? Então, a gente é apartidário, né? Tipo assim, cada um vota em quem quer, mas certo. O Ed Sergipe não tem seu candidato. E aí a gente se viu logo no começo com aquele problema das fachadas. Para você colocar uma letrinha lá na fachada fachada na fachada do empreendimento da empresa, você tem que pagar. Mínimo que seja, você paga. Quer dizer, mínimo não, né? Se bota bem pequenininho que não dá para ver, você não paga. E isso foi uma luta da gente desde o começo. E eu sempre falava no grupo assim, pessoal, a gente precisa ir para a Câmara dos Vereadores, vai ter votação lá. E o empresário não vai. O empresário só faz pagar a conta e reclamar depois. Aí eu dizia, professor vai, polícia vai, todo mundo vai. Então foi quando a gente conseguiu colocar mais de 30 empresários lá na Câmara dos Vereadores de Aracaju. E assim, causou, né? A gente conseguiu, na época, empurrar para frente essa lei da fachada, mas Edivaldo Nogueira trouxe de novo o ano passado, e a gente já está em conversa, através de Lúcio Flávio, com a prefeita Emília, de a gente ver, porque não pode recusar, a prefeitura não pode recusar, né? Receita. Não pode, então, eles vão ver como é que pode ajustar isso, para que não seja recusa de receita, que eles estão estudando um jeito, e a gente está em cima, né? Desde o começo do ano a gente fez um almoço, e a gente está em cima disso, que a gente precisa, porque tem associados nossos que pagam mais de 20 mil por ano por causa das fachadas. Então, tem que ter um ajuste nisso aí, porque a gente já paga demais. Tem que ter um reequilíbrio, né? Reequilíbrio. Em relação a essa atuação de vocês, do Movimento Ed Sergipe, durante a pandemia, a gente notou que o Ed Sergipe teve uma postura crítica em relação às medidas restritivas, né, durante a pandemia da Covid. Como foi essa atuação de vocês e gerou alguns frutos em prol do empreendedorismo sergipano? Então, a gente lá, a gente tem plena convicção que trabalhamos muito pelo Estado, e nós pagamos impostos, e quando a gente se viu acuado, os servidores públicos, né, o governador na época, Belivaldo, entre outros, que estavam querendo fechar tudo, coisa e tal, e como é que eu pago meu boleto na segunda, na terça, na quarta? Então, sendo assim, escutando muitos pedidos dos nossos associados, a gente foi para cima realmente. Muitas vezes, claro, não é Lincoln, nem Maurício, nem ninguém, é o movimento, é o Ed Sergipe, né, a associação, que vai justamente chamar a atenção, dizer assim, por que a gente tem que parar? Diga o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa ser feito, que vamos fazer. Então, foi assim que a gente se juntou com o FEComércio, o Fórum Empresarial, e a SESI, a CDL, entre outras entidades, né? Mas agimos meio pulso firme, a gente é meio assim, quando tem alguma coisa para resolver, que às vezes tem aquela quebra de base que não tem jeito, então a gente tem que ir um pouco além. O movimento Ed Sergipe, ele tem atuação limitada apenas à capital, ou vocês também têm uma linha de atuação em outros municípios do estado? Então, a gente já fizemos almoços em Itabaiana, a gente já fez em Frei Paulo, entre outros. E agora, recente, estamos em conversa bem adiantada, além do Ed Sergipe, né, que é Sergipe todo, mas a gente está fazendo uma base na Barra dos Coqueiros. Então, vai ser o Ed Sergipe Barra. A Barra dos Coqueiros é
É um interior sergipano que está crescendo muito, né? E lá não é mais aquela cidade pequena que até os políticos estão acostumados, né? Às vezes o político pensa que não cresceu ainda e muitos políticos têm para si assim, não, essa cidade é minha, e não é mais, porque cresceu demais. Então, a gente tá querendo ir para lá porque é diferente. O Flavão tem uma dor, mas o órgão não vai escutar o Flavão. Mas o Ed Sergipe, uma entidade, eu acredito que escuta melhor, entendeu? Então, nos organizamos para dar voz ao empresário barrense. Salvo engano, lá não existe nem CDL, eu acho, na Barra dos Coqueiros. Salvo engano, lá não existe. Não existe. Ô Lincoln, o movimento Ed Sergipe, você acabou de dizer que tem uma postura combativa em prol do empreendedorismo, né, fiscalizadora, de cobrar e de reivindicar do poder público. Mas, em termos de caráter propositivo, de propostas para a sociedade e para o executivo em favor dos empreendedores, quais são os destaques assim que você coloca em termos de contribuições, de ideias e de coisas que vocês defendem que sejam implementadas, ou até coisas que, de repente, já tenham sido implementadas pelos agentes políticos que foram fruto dessas conversas e discussões dentro desse movimento? Desde a época de Belivaldo lá, a gente sentou, eu acho que na época o o secretário da Fazenda era, como é que está no Banese agora? Queiroz. E a gente sentou com ele lá naquela época para a gente reivindicar que em toda licitação as empresas sergipanas tivessem uma vantagem, vamos dizer assim, como tem em outros estados. Que a gente não quer inventar a roda. Tem coisas em outros estados que acontecem que a gente pode pegar e trazer para cá. Isso é uma das coisas que a gente acredita que ajudou. Outra coisa que a gente fez também é o despertar. O despertar de você querer bem aos lugares de Sergipe, aos artistas sergipanos. Eu até notei, uns 2 anos atrás, que eu nunca tinha visto, né? A escola dos meus filhos fizeram uma feira só de artesanato sergipano. Então, assim, às vezes, a pessoa não está na nossa associação, mas vê o exemplo dessa luta de querer valorizar o que é de Sergipe e valorizar o que é de Sergipe não é só o empresário, não é só o produto ou serviço, é valorizar os lugares e os talentos sergipanos. Então, essa eu acho que é outra propositura que fizemos, que despertou muito bem e entre outras, a gente faz parte também do Fórum Empresarial, do trade turístico, né? A gente é da época que o turismo era bem pobre, o turismo a gente chegava na orla, quase não tinha carro na semana, né? Então, assim, hoje em dia, quando a gente vê o governo fazendo o que está fazendo, o desenvolvimento para o turismo que o governador Fábio está trazendo e o pessoal que trabalha com ele, a gente fica muito feliz. Porque assim, você não é apartidário, você não tem candidato, ok, mas a gente tem que bater palma e aplaudir quando o pessoal está fazendo certo, né? Como também a gente vai lá e pede, e chama atenção, né? Assim, aí, vamos por aqui, né? A gente pede, né? Dá uma dica e mais... pronto, eu tenho um exemplo, como falei, eu tenho imobiliária. O ano passado, no camarote, eu vendi um apartamento a uma pessoa de Brasília. Entendeu? Entre uma dança e outra lá, aí tinha um casal lá de Brasília, a gente falou, isso era no sábado para domingo. Na segunda, 9 da manhã, passei no hotel, peguei eles e vendi um spot aqui na frente do shopping Rio Mar. Então, assim... E outra, compraram o último andar, o mais caro, porque para eles que vêm de fora é barato. Com certeza. Entendeu? E assim, eles ficaram encantados, porque quem conhece Sergipe, meu pai dizia, quem bebe da água Serigi não volta mais não. Você vê a importância do turismo, né? Não gera somente oportunidades durante os dias, podem gerar oportunidades que
consolidam durante mais tempo, né? E eu do mercado imobiliário, eu sei que hoje Sergipe é o metro quadrado mais barato do Nordeste. Então todo mundo está começando a se virar. O professor Wilson já foi mais visionário. O que ele investiu aqui na época, se ele fosse para Maceió ou outro lugar, ele poderia ter menos representatividade. Ele enxergou antes de Sergipe... E ele sempre falou sobre isso, que Sergipe vai explodir, Sergipe vai explodir. E hoje ele fala, vai, e assim... E o bom de você andar assim, tipo, com pessoas inteligentes, que o Ed Sergipe, às vezes o pessoal fala assim, esse pessoal não tem nada que fazer, não, cara. A gente faz encontros, café da manhã, a gente faz almoço, a gente faz rodada de negócio, onde você, numa manhã, você consegue falar com 40, 50 empresas, se apresentar para 40, 50 empresas. Isso é uma riqueza, porque você vai pegar contatos e você vai vender, né? Você vai conseguir sentar com esse pessoal. Então, você está numa entidade empresarial, você ir para um almoço de negócios, isso é rico para você. Não adianta você ficar reclamando atrás do balcão que tá ruim, que Lula, ou que Bolsonaro, ou que dólar. E eu quero saber, meu irmão, vou fazer o que eu tenho que ser feito. Né? A gente não... É como dizem, né? Quem faz o que quer é criança, né? É aquela coisa, né? A riqueza, ela só troca de mão. O dinheiro sempre vai existir. Exatamente. Em tempos difíceis como em tempos bons. Ele só vai trocar de mão. Você vai escolher, né? Eu choro ou vendo lenço, né? É. Eu prefiro estar vendendo lenço, né? Eu vou sempre nessa toada de procurar e de ver uma dificuldade, de ver onde é que eu vou entrar aí, e como é que eu vou poder passar. E pronto. Eu estava sentado na pandemia, num almoço, com o Erickson, da Lojas Guanabara. E é nosso associado também. E ele falou assim, Lincoln, se você puder pagar seus boletos antes do tempo, faça isso. Porque pagar em dia, todo mundo paga. Rapaz, né, que depois disso, eu comecei... Eu tenho um locador de carro, principalmente banco, né? Banco Safra, Volkswagen, eu sempre tento pagar antecipado. Porque quando você precisa dele, que o empresário sempre precisa, então sua média está... Então, são conversas assim, são papos com pessoas... Detalhes, né? E despretensiosa, Porque um às vezes a pessoa está com dinheiro, mas não pagou, e aí ganha mais um... Não, e se você paga antecipado, principalmente banco, né? O banco vai trabalhar com o seu dinheiro. Não, e ele dá um descontozinho. Isso. Aí meu funcionário não entendeu, mas seu Lincoln, é 90 centavos, é R$1,50, não tem problema nada. Ele dizia assim, não paga nem a cópia, o papel. Eu disse, não tem problema não, mas vamos pagando. Então, é isso, é de uma conversa que você... Abre horizontes. E aí, após a pandemia, eu virei corretor de imóveis. Então, eu vi, você fez essa transição para esse outro novo segmento. E aí, outro dia eu cheguei em um escritório para mostrar o empreendimento. Quando eu entrei na sala, aí o rapaz falou assim para mim, Lincoln do Ed Sergipe, tá chancelado. Isso é credibilidade. Então, assim, eu digo que antes do Ed Sergipe eu conhecia muita gente. Hoje eu conheço mais gente e tenho credibilidade. E como está o ambiente de negócios no estado de Sergipe, atualmente? Então, Flavão, eu como sempre falo, né? Eu vou em busca de fazer acontecer. Eu lá na imobiliária, eu provoco muito meus corretores, que muitos não vendem, diz que é difícil, e eu pergunto, por que eu vendo? Aí agora mesmo, antes de entrar aqui, eu estava fechando uma venda, e vou e coloco lá no meu grupo, e diz, mais uma venda feita, para mostrar a eles que estou vendendo. Então, se está ruim, faça acontecer, faça ficar bom. Chorar que não vai adiantar. Então, assim, a minha imobiliária, o meu mercado, eu estou gostando. Eu não sei se é porque eu talvez seja mais conhecido, ou talvez eu seja inquieto mesmo. Dia de domingo, eu estou postando. Eu me acordo, às vezes, 3 horas da manhã, quando eu vou ao banheiro, e fico ali pensando qual vai ser a estratégia para o outro dia. Então, assim, a pessoa tem que viver seu negócio. Porque quando você clama 2 vezes. Reclama. Então, é melhor você andar com positividade, você andar procurando a saída, do que se você se juntar com aqueles perdedores.
Você vem notando que após esse trabalho, né, e também algumas outras frentes, né, associativistas da classe empresarial, em busca de enaltecer essa sergipanidade, essas bandeiras que você vem colocando, você vem notando uma maior conscientização no sentido de valorizar o que é nosso, o que é de Sergipe? Eu venho notando. Eu tive uma das maiores alegrias minhas, foi o ano passado, quando eu vi a orla lotada no dia dos artistas sergipanos, que eu acho que ninguém nunca apostaria nisso, e isso aconteceu. Então, eu venho assistindo esse despertar há um bom tempo. Várias marcas nossas, elas estão entrando em nossa casa. Eu mesmo sou um deles. Eu chego no supermercado, eu procuro a minha marca, assim, tudo bem. Talvez eu tenha... eu não vou muito por preço, eu vou mesmo pelo propósito também. Porque às vezes está R$1, 50 centavos mais caro, mas também leva do mesmo jeito. A gente tem também empresas que já colocam a nossa marca na embalagem dela, tem empresas que colocam no fardamento também, a marca do Ed Sergipe, agora recente, a empresa de lixo lá de São Cristóvão, de Socorro, Nossa Senhora de Socorro. Planeta Limpo, né? Planeta Limpo, colocou também todos os encartes dele no fardamento, Ed Sergipe. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, de soma-soma, e todos os dias a gente vai crescendo. É ser insistente e mostrar que o propósito é válido não só para a gente hoje no mercado, mas, na verdade, a gente está fazendo o Sergipe melhor para a próxima geração. Por falar em Ed Sergipe, eu vou aqui divulgar um produto que é 100% sergipano, que é o Banese Card, o verdinho, o cartão dos sergipanos. Quer facilidade de verdade, o Banese Card ele oferece as melhores condições. Ele é zero anuidade com benefícios Eloflex e você pode parcelar suas compras com tranquilidade e com segurança. Então, para você solicitar o seu Banese Card é fácil. Você vai lá, baixa o aplicativo do Banese Card e pronto, né? Você vai estar com um verdinho pré-aprovado, né, para você poder ter facilidade, compra segura, e é um cartão, como o próprio Lincoln falou, 100% sergipano. Então vamos valorizar, né, a prata da casa, né, um produto que entrega qualidade e que tem conexão, né, com a sergipanidade e com o nosso estado. E pegando esse gancho, fica à vontade. As pessoas, o sergipano, as pessoas vivem criticando o Banese. Eu adoro o Banese. Eu resolvo minhas coisas lá sem problema. O pessoal do Sergipe às vezes fala alguma coisa, a gente vai lá e conversa com Maraísa, com Mariana, com o próprio Queiroz lá. Somos sempre bem atendidos. É o único banco que, se eu não me engano, 30% do seu lucro ele dá para o nosso estado. É o banco que mais patrocina aqui. Você não vê nenhum outro banco assim patrocinando Sergipe. Então, outra coisa, é mais de 1.200 banesianos. Então, se privatiza, perderemos isso. Então, assim, a gente tem que ter atenção quando vai reclamar de nós mesmos, né? Porque a gente tem que ver que por trás daquilo ali tem muita coisa benéfica que o Banese faz. Então, sou fã, eu defendo ele, sou um dos defensores do Banco do Estado. O movimento Ed Sergipe, como é para fazer parte? É livre a participação, exigem alguns pré-requisitos, tem que haver uma solicitação e as pessoas fazem uma aprovação interna desse nome. Como é a forma de entrar e quais são os requisitos para aqueles que estão nos acompanhando, né, que são empreendedores e que desejam carregar a marca da sergipanidade desse movimento? Então, quem não conhece a gente, né, pode ir lá no Instagram. No Instagram lá não tem um link na bio, onde você consegue falar para se inscrever. Somos a única entidade sergipana que tem o Ed Sergipe Mulher, né? Então, assim, a gente realmente reúne mulheres e assim, muitas vezes vai mulheres sem empresa. Mas aí a gente pergunta por que elas vão, elas falam que elas querem empreender um dia e quer começar a viver esse mundo, né? Saber como muitas choram, falam que em casa são discriminadas,
o marido, pelo próprio marido. Então, assim, o Ed Sergipe Mulher é uma força muito grande para a empresária sergipana, né? Para a empreendedora sergipana. Então, se você quiser se associar ao Ed Sergipe... você perguntou também, precisa ser associado para ir para um almoço da gente, um café da manhã? Não, tem café da manhã que é aberto, né? Tem eventos que é fechado, mas geralmente, se você quiser conhecer o Ed Sergipe, vai lá, vai para um almoço da gente, vai para um café da manhã. E eu garanto... Agora, sim, muita gente acha que vai entrar numa associação e que de um dia para o outro vai resolver as suas coisas. E não é assim. Tudo é plantação, você vai chegar num lugar novo e ali você vai conhecer 1, 2, 3 pessoas, vai novamente, vai conhecendo. Então, da terceira, quarta vez que você for, você já é meio da comunidade. Então, né? Porque no começo fica aquele negócio assim, né? Ninguém conhece ninguém, mas eu garanto a você que não me arrependo desses 7 anos e que venha mais 7, mais 21, e que venha por aí, que o Ed Sergipe vai crescer agora, mais ainda na mão do Maurício Menezes, né? E a gente já indo para a Barra e vem novidades aí. Nosso programa conta também com o apoio da Água Mineral São Cristóvão, a amarelinha. Para você que pensa que água mineral é tudo igual, não é tudo igual, não. Na São Cristóvão, você tem uma experiência de água mineral, né, que é a queridinha do Estado, com um controle de qualidade comprovado, ladeado, né, ao lado de um local de reserva ambiental, que passa por todos os processos de controle de qualidade, que entrega um produto diferenciado aqui no estado de Sergipe. Né? Você que quer ser revendedor, né, que quer ter uma renda extra ou até uma renda principal, que está desempregado, revender água mineral também é uma boa solução, e você pode manter contato através dos seguintes telefones: 79 30 14 52 32 ou através do celular 79 9144 55 38. Com a São Cristóvão você sente qualidade a cada gole. Sinta qualidade, confiança e refrescância em cada gole com a São Cristóvão, a amarelinha querida dos sergipanos e das sergipanas. Ô Lincoln, em relação aos próximos passos do movimento Ed Sergipe, eu sei que você não está mais à frente da presidência, mas, logicamente, fazendo parte da diretoria, né, discutindo, participando. O que é que vocês almejam em termos de ações? E você falou na questão de ampliar agora para a Barra dos Coqueiros. O que é que vocês podem adiantar em termos de atuação futura do movimento? Então, estamos iniciando aí com a Barra dos Coqueiros, né? Vem outros interiores aí também que eles pedem que a gente cria uma célula lá também, porque é um lugar para a gente trocar ideias, é um lugar para a gente juntar pessoas e conhecer pessoas, trazer, por exemplo, juntar empresários da Barra com os empresários de Aracaju, trocar cartões, trocar ideias, quem sabe dali sai um almoço, quem sabe dali sai um negócio. E aí é isso, a gente está sempre procurando, nosso maior propósito é a valorização de Sergipe, né, a valorização de tudo que é de Sergipe, e fazer acontecer no network, no conhecimento, indicando pessoas e falando, olha, vai lá, tem um cara ali, um super jornalista que tem um podcast. Opa, muito obrigado. Show de bola. Então, você indicar é muito legal. Pronto, acontece muitas vezes de eu estar num evento nosso e bater uma foto com a pessoa e postar no Instagram, e daqui a pouco o cara diz assim, cuidado com essa pessoa aí, ela é assim, assada, assim. Aracaju é de muros baixos, né? Então, acontece. Então isso é legal, porque a gente faz por onde ser direito, a gente faz por onde ter um nome positivo. Então, que todos façam, e se não fizer, infelizmente, vai ser convidado a sair do Ed Sergipe. Você me perguntou, né, se tinha alguma coisa antes, né? Claro, a gente procura saber, claro, mas no dia a dia a gente fica sabendo mais coisas. Aí a gente vê se aquela pessoa é para ficar ali perto da gente, mas aos pouquinhos a gente dá um jeito que ela se toca e vai saindo. Lincoln, em relação a
existe algum custo, mensalidade, e além disso, algumas outras obrigações para a pessoa fazer parte do movimento Ed Sergipe? Então, lá no Ed Sergipe, a gente tem duas taxas. Uma é R$ 80 para ser associado. E tem também associado Master, que é 120. Né? O associado Master tem outro grupo também, tem alguns eventos que eles não pagam. Tem algumas coisas diferentes. E tem aquelas empresas que falam assim, é muito barato. E aí eles patrocinam outras coisas, patrocinam almoço, patrocinam podcast. Né? Então, assim, porque o pessoal vê que é legal o propósito. Né? Então, vê que era o que a gente precisava. Porque, como eu digo, nem tudo é dinheiro. Não, mas tudo é relacionamento, é troca, né? Troca. E na sua visão, o que é que você vislumbra e sonha nos próximos anos para o Ed Sergipe e também para o empreendedorismo no estado de Sergipe? O que é que você vislumbra no cenário futuro? Esse cenário futuro de Sergipe crescer mais do que já está crescendo, né? A coroa do meio mesmo, essas pontes todas que vão ser feitas, né? Muito investimento em um lugar só. E eu vislumbro que o empresário sergipano fique atento às oportunidades cada vez mais, que eles frequentem mais as entidades empresariais, que ele vá para perto. Ninguém vai lhe dar nada, mas às vezes uma palavra, uma coisa pode ser a solução para o seu negócio. Então, não fique preso só reclamando. Sai. Então, é isso que eu vislumbro. Sempre positividade, sempre corra atrás, não adianta reclamar. Que se junte com pessoas positivas que tenham ideias. E vocês vêm procurando investir em parcerias para trazer uma maior qualificação e preparação do empreendedor, parcerias tipo com o Sebrae, FEComércio, com o Sistema S, com outros entes, né, paraestatais. Como é que tem sido essa atuação também em procurar trazer e agregar mais conhecimento dentro da própria área de atuação dos empreendedores que fazem parte do movimento? Então, a gente anda todo mundo junto, né? Comércio, Sebrae, agora mesmo a gente indo para Barra, a gente vamos estreitar mais, vamos levar o Sebrae para lá, para ver o que aqui precisa, os empresários barrenses, os seus funcionários, vamos qualificar, a SESC, vamos levar para lá também. O próprio Banese, vamos ver o que é que o Banese pode fazer, pode melhorar a taxa lá para o seu empresário barrense. Então, a gente tem que levar, assim, nossas marcas para que... É uma via de mão dupla. O Banese ganha, mas o barrense ganha também. O Sebrae ganha, todo mundo ganha, então todo mundo ganha. Então, é o ganha-ganha. Última pergunta. Qual é a mensagem que Lincoln Amazonas, né, idealizador do movimento de Sergipe, deixa para os nossos internautas que querem se envolver mais nas causas locais? Qual é o incentivo, a palavra de apoio? Veja bem, quando eu comecei com o Ed Sergipe, muita gente me chamava de besta, de otário, que nenhum sergipano ia se valorizar, que ninguém ia apoiar. Eu não escutei. Eu segui, e graças a Deus, muita gente quer que Sergipe mude, quer que as coisas mudem. Então, a minha mensagem é, quando uma pessoa falar que você não é capaz de fazer uma coisa e você tiver na sua cabeça que você está fazendo certo, que você não está atrapalhando ninguém, nem você está prejudicando ninguém, que a sua intenção é a melhor, continue. Para quem quer seguir a página sua pessoal de Lincoln e Amazonas, e também para aqueles que querem seguir também nas redes sociais o Ed Sergipe, queria que você falasse aqui o @, né? E também telefones de contato. Fica à vontade para vender o seu peixe, também do seu negócio, né? Como você disse, tudo é oportunidade, tudo é conexão. Fique à vontade para vender também os seus produtos e serviços aí, né? Fique à vontade para fazer seu merchan e também do movimento. Então, o Instagram do Ed Sergipe é EDSergipe, né? @EdSergipe. Então, você vai lá e segue. Tem o meu, que é Lincoln, meu nome é escrito errado, né? Lincoln.
É Lincoln Amazonas. Eu antigamente lhe chamava de Lincoln. Mas serve, não tem problema não, porque atrapalha, né? Aí depois eu explicar, eu digo, não, tá tudo bem. Tá, é Lincoln Amazonas, @Lincoln Amazonas. E eu tenho uma locadora de carro local há muitos anos, graças a Deus, somos bem agraciados com os sergipanos, eles procuram nossas locações. Qual o nome da sua locadora? Disque Carro. Disque Carro, Disque como Carro, é o arroba? Arroba Disque Carro Locadora. Disque Carro. E também atuação no segmento imobiliário agora, né? Eu estou com uma campanha, né, do segmento imobiliário agora, uma campanha nova que todo mundo tá aderindo, né? Adote um corretor. Me adote. Então, eu sempre brinco assim, né? Hoje de manhã a gente estava eu faço parte da coordenação, sou o primeiro secretário do Fórum Empresarial. Aí lá todo mundo estava conversando, aí eu parei assim, pessoal, eu queria conversar com vocês sobre uma campanha nova que está acontecendo, né? É uma campanha do... Adote um corretor, me adote. Mas, então, o convite está aí aberto. Você que é empreendedor, você que tem o desejo de empreender e quer informações, né? Quer trocar experiências, quer adquirir conhecimento, network, até para você agir como empreendedor com mais assertividade, né? Porque várias falências, né, poderiam ser evitadas com um maior conhecimento. Então, você que, de repente, é funcionário de uma empresa privada, né, que deseja botar o seu próprio negócio, você já começa empreendendo dentro do local onde você trabalha, do CNPJ do seu patrão, entregando mais, se qualificando, se preparando, e você começa a estar numa ambiência, em um local de pessoas que vão ajudar a alavancar, e você mais na frente coloca o seu negócio. Então, o Ed Sergipe também está aberto, né, para receber essas pessoas. E por muitas vezes a gente fala, você não tem que almoçar? Então, Isso. vai lá, assiste uma palestra com pessoas... Essa semana passada teve um almoço do Fórum Empresarial. E eu estava querendo comprar uma moto. Aí na minha frente senta José Carlos Machado, o filho. Isso. Aribé. Eu comprei a moto antes de sair, de levantar do almoço. Então, assim, tudo é negócio, entendeu? E você conversou com o dono. Então, eu não vejo riqueza maior do que você aumentar sempre seu network com pessoas boas, com pessoas que possam tanto você comprar quanto você vender. Pessoal, estamos chegando ao final do nossa primeira edição do FFcast, né? Um episódio incrível, né? Com a participação anterior do senador Alessandro e agora do Lincoln Amazonas, do movimento Ed Sergipe. Queria agradecer a você pela sua participação aqui, a você internauta que está nos acompanhando, e você fica à vontade aí para fazer seus agradecimentos, suas considerações finais aí. Então, como eu falei desde o princípio, né, agradecer a você pela lembrança, falar que nós do Ed Sergipe estamos à disposição, lá temos vários empresários, eu digo que a gente tem lá Maracá, Samã, Petrox, como a gente tem também o pequeno, que o pequeno precisa de mais ajuda. Então, hoje eu vejo as grandes empresas sergipanas apoiando o Ed Sergipe, mas para que isso não acabe. O Ed Sergipe não pode mais acabar. Então, elas patrocinam para que o pequeno possa vir, aprender e se chegar e conhecer. E é isso. Queria pedir desculpas novamente. Infelizmente, a nossa transmissão ao vivo teve uma queda de audiência de costume, porque nós tivemos que trocar o link de transmissão. Mas o ótimo é que o YouTube, hoje, a tecnologia, possibilita que você assista a qualquer momento. Aqueles que não assistiram, nós vamos redistribuir o link de transmissão na nossa linha de transmissão, vários grupos de WhatsApp, vários contatos. Vamos explodir essa transmissão e eu tenho certeza que isso vai chegar, essa mensagem hoje, vai chegar a várias e várias pessoas que ainda não chegaram, que vão nos assistir. Agradecer a você que está nos acompanhando ao vivo, você que vai nos acompanhar em seguida, eu tenho certeza disso, através do novo link de transmissão que nós vamos compartilhar. E agradecemos a Lincoln, ao senador Alessandro, a nossa equipe técnica, a sua assessoria, o pessoal do estúdio. E é isso aí, né? Um probleminha, mas que gerou, né, uma situação que comprometeu um pouco, mas que nós vamos redistribuir o link e temos certeza que uma gama forte de pessoas que sempre nos acompanha, nós temos hoje 2.510 inscritos, né, em um ano e meio, eu acho,
Então, as pessoas irão nos acompanhar, tenho certeza, com o novo link. E agradecemos e voltaremos na próxima segunda-feira com mais um FFcast, né? Nesse mesmo horário, a partir das 16 horas, sempre com vários convidados, não somente pessoas da política, mas empreendedores locais, profissionais liberais, servidores públicos, advogados, juízes, servidor público, professor, artistas, enfim, empresários. Aqui vai ser um canal que vai dar voz e vez a vários sergipanos. E você que ainda não está inscrito em nosso canal, vai lá no YouTube, canal FF Notícias TV, se inscreve, dê aquele legalzinho seu, compartilhe o link e nos ajude a fortalecer esse espaço. Então, uma boa tarde a todos, muito obrigado e que Deus nos abençoe.